Começando mais um WBM Cash. Aqui a gente fala de missões de trabalho, como o reino de Deus pode e deve exercer autoridade e governo através de missionários corporativos. Eu sou Scarlett Porto, CEO da WBM. Aqui comigo, nosso co-host, João João Fiamengue. Fiamengue, é isso. E nosso outro co-host aqui, Matheus Lima, seja bem-vindo. Agora temos o quarto microfone, né? É, muito bom. E estamos aqui, né, recebendo o Pastor Heraldo, uma grande referência aí pra gente. Eu sempre admirei e agora a gente pode estar trazendo aqui para bater um papo. Pastor, a WBM, como eu já introduzi um pouco, tem o papel aí de desenvolver habilidades, né, tanto técnicas quanto comportamentais, para formar missionários corporativos, né? E a gente entende, a gente pensou no seu nome porque quando se fala de criatividade, que é uma habilidade comportamental, você é um dos nomes mais comentados, né, pelas suas passagens aí pelo meio musical, né? A gente vai querer conhecer um pouquinho mais aqui da sua trajetória, de onde você veio, onde que nasceu, até o momento que você está hoje, né? Então, para a gente é um prazer estar recebendo você aqui e com certeza vão sair aqui vários assuntos bacanas e insights importantes aí para quem quer buscar esse desenvolvimento, principalmente na habilidade de criatividade. Obrigado, viu? Poxa, eu que agradeço. Muito grato por estar aqui. Uma alegria estar aqui nesse ambiente tão fomentador, né? Eu vejo isso aqui como uma espécie de incubadora de vidas. É isso aí. E isso é muito precioso. Sou muito grato por estar aqui. Muito obrigado. Que bom. Então vamos lá. Matheus, quer começar? Vamos Você tá nessa. cheio de perguntas aí. Tô cheio de Você fez a perguntas. listinha aí Agora que eu que sei. ele, Fez o trabalho de casa, o deverzinho. agora que a gente tá gravando, ele não pode Pronto. fugir, a gente... Pastor, vamos lá. A gente queria começar querendo que você contasse um pouquinho, assim, da sua história, porque a gente introduziu aqui hoje o pastor Heraldo, mas nem sempre essa foi sua profissão, né? Como aqui a gente fala de negócio, a gente queria saber um pouquinho da sua história no meio musical, como é que começou, como a criatividade te ajudou nesse processo inteiro, pra gente já entrar nesse assunto aí de criatividade dentro do negócio, né? Como é que a pessoa que trabalha com música, que ela precisa ser criativa, não é algo que vai surgir. Então dá uma pincelada um pouquinho na sua história aí, como a criatividade te acompanhou nesse processo todo. Certo, excelente. Só para falar um pouquinho, né, da minha história, principalmente o que é que me conduziu aí a esse momento com a música. Ah, eu nasci num lar cristão, né? E na minha infância, meu primeiro contato com a música foi na igreja, né? Eu tocava na bandinha da igreja, né? Então tive meus primeiros ali contatos com o instrumento e com aquele universo ali que me atraiu muito, aquele universo. Mas a música tomou um volume na minha vida um pouco mais tarde, porque eu encontrei na música uma espécie de terapeuta, né? Eu passei um momento muito difícil na minha vida, na minha pré-adolescência, e foi um momento que gerou em mim muitos questionamentos e dores que eu não tinha condição de processar. E, de repente, eu encontrei na música esse processamento, e que se deu da seguinte maneira: eu escutava músicas que falavam o que eu queria falar, mas eu não conseguia falar. E aquilo me ajudou muito naquele momento e me fez aproximar desse universo criativo, desse universo terapêutico da música como um fator de comunicação e de processamento da alma, né? Então, eu comecei a estudar música. E chegou num momento que aquilo tomou um certo volume na minha vida, né? E eu cheguei naquele momento de encruzilhada que todo adolescente passa, né? E agora o que é que eu faço da vida, né? E foi interessante que eu fui fazer um teste vocacional na época. E esse teste disse o seguinte: olha, você tem uma vocação muito grande para a área das artes. Então o que é que eu recomendo para você? Eu recomendo que você prossiga nesse caminho da música,
a música é um caminho muito bom. Ou se você quiser alguma alternativa, você pode fazer alguma coisa tipo assim, arquitetura, né? Aí eu falei, beleza, né? E fui levar essa notícia para os meus pais, né? Então... Será que eles indicaram? Os meus pais, muito bem, arquitetura, né? Eu falei, tá bom, arquitetura, tá ótimo. Veja só, aí nesse processo é interessante como Deus, ele escreve nas entrelinhas da nossa história, né? Eu fui morar em Brasília 1 ano, que foi exatamente o meu terceirão, né? E lá em Brasília, cara, eu tive um professor de música que me abriu os horizontes de uma forma impressionante. E esse cara, ele tinha estudado numa escola na Califórnia, que era uma escola onde os guitarristas, os músicos que eu admirava, que eu escutava, todos ou tinham estudado lá ou eram professores de lá. E falei, cara, esse é o lugar, cara, eu tenho que ir para esse lugar, eu tenho que ir para essa escola, porque os caras que eu ouço, os caras que eu gosto, ou estudaram lá, ou dão aula lá, eu tenho que ir para esse lugar. Mas isso era um sonho totalmente inatingível. Eu era um menino de 17 anos, morando no Brasil, numa época pré-internet. Galera, hashtag fica a dica, o mundo já existia antes da internet, né? Existia vida no planeta antes da internet. Então você pensa o seguinte, cara, eu fui conversar com os meus pais isso. Mas vamos abrir um parênteses aqui. Como é que você tinha essa informação da faculdade que os seus... as suas referências, né? Como é que chegava essa informação até vocês? Era livro, revista? Por causa desse professor. Pelo professor. Pelo professor, porque esse professor se formou lá nessa escola. Inclusive é um cara que hoje é referência no Brasil na área de educação musical, né? É o Nelson Faria. Então, cara, o Nelson tá, assim, me abriu a cabeça, né, para esse universo. E ele que me falou da escola, me mostrou os materiais. Falou, pô, cara, esse cara é professor de lá, quem é que você ouve? Eu falei, eu ouço esse cara, eu ouço esse cara. Pô, esse cara aqui formou lá na escola. Aí eu falei, cara, eu tenho que ir para esse lugar. Só que, veja só, era um curso muito caro, né? Eu não conhecia absolutamente ninguém nos Estados Unidos. Eu era um garoto de Salvador, né? Não existia internet, não tinha contato com ninguém. E o meu pai, quando eu cheguei para ele com esse projeto de vida, né? Falei, pai, olha só, o que eu quero mesmo fazer? Eu quero ir para essa escola aqui em Los Angeles, pai. Eu quero estudar música lá. Então meu pai olhou para esse projeto e falou assim, filho, beleza, olha só, vamos fazer o seguinte, eu quero botar 3 condições para você ir estudar nesse lugar, tá? Quais são as 3 condições, pai? Ele falou assim, olha, em primeiro lugar, você tem que conseguir uma bolsa, porque o curso é muito caro, né? Não dá para eu pagar esse negócio aqui. Falei, tá, condição, arranjar uma bolsa, né? Tudo bem. Qual é a próxima condição, pai? Olha só, você, sabe, ir para Los Angeles, você é um menino de 17 anos, você vai morar sozinho em Los Angeles, como é essa história? Não dá. Então é o seguinte, você tem que conseguir uma casa de uma família cristã para você ficar lá. Beleza, pai. Isso processando aqui, né? Vou conseguir uma bolsa de estudo, tenho que conseguir uma casa de uma família que eu não conheço absolutamente ninguém em Los Angeles. Sem internet. Sem internet, né? Então, olha só. Estimulando a criatividade, né? Tem que resolver problema. Tem que resolver para resolver problemas. E a última condição, cara, é o seguinte, é que pode ser que esse negócio dê certo. Pode ser que não dê certo. Então é o seguinte, eu quero que você faça um vestibular e que você já tenha aí uma universidade engatilhada, porque se não der certo, você tem um outro caminho alternativo para você caminhar. Eu falei, tá bom. Para encurtar a história, eu entrei no meu quarto e orei a Deus. E eu tirei uma folhinha de caderno, 2 folhinhas de caderno, e do meu próprio punho escrevi uma cartinha, a caneta, né? Querido pastor, eu sou um jovem brasileiro que tem o sonho de estudar música nessa escola aí em Los Angeles e eu preciso de uma casa, de uma família e da sua igreja para me hospedar. Eu tenho um primo que ele nesse ano, ele tinha ido para Los Angeles para a Aliança Batista Mundial. Olha a viagem, olha a doideira. Ele voltou de lá com um panfletinho na mão. E nesse panfletinho tinha o endereço de 2 igrejas em Los Angeles.
Por isso que eu tirei 2 folhinhas do meu caderno, escrevi uma cartinha, olhei o endereço no panfletinho, lambi o selo, botei no envelope, mandei para lá. Qual é a probabilidade desse negócio dar certo, cara? Pensa aí. Isso tem que ser um movimento muito divino. Foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu tive a sensação de ouvir a voz de Deus. Foi no seguinte dia, eu chego da escola, eu olho na caixinha do correio do nosso prédio, que tinha lá a caixinha de correio, que eu pego as correspondências, tinha uma cartinha com carimbo dos Estados Unidos. Cara, eu subi feito doido. Eu subi, eu nem olhei, sabe o que é aquele negócio? Você nem olha. Vi uma expectativa tão grande no coração, eu saí correndo, entrei, fechei a porta do meu quarto, abri a cartinha. Aí quando eu leio a cartinha, caro pastor, eu sou um jovem brasileiro que tem esse... Sua carta voltou. Minha carta voltou, cara. Nossa. Ou seja, eu tinha 2 chances, agora eu só tinha uma. A carta voltou. Cara, nesse dia eu tive uma experiência com Deus. E eu sentei na cadeira e falei, caramba, cara. E algo falou no meu coração, filho, o lugar que eu tenho para você é o outro. Fique em paz. Cara, eu descansei em Deus. Foi um negócio inexplicável. Eu só tinha uma chance de dar certo. Uma cartinha que eu escrevi para um pastor que nunca me viu na vida. Não sei quem é esse cara, podia ser qualquer cara. Pensa, não tinha referência, foto, como descobrir meu background. Eu era uma cartinha escrita à mão que chegou no colo de um pastor lá nos Estados Unidos. E nesse momento você já tinha um relacionamento com Deus fortalecido ou o seu sonho fez com que você se achegasse para Deus para pedir algo para Ele? Como era essa relação? Veja só, eu nasci numa família evangélica. Uhum. Eu tinha uma certa impressão, eu tinha um certo conhecimento de Deus. E nesse momento da minha vida eu estava vivendo um processo de afastamento de Deus. E aí é que eu descobri algo muito precioso do coração de Deus. É que Deus, ele traça o caminho para nos trazer de volta para Ele. Porque esse processo foi o início de todo um processo de Deus que durou alguns anos para Ele me trazer para o centro da vontade dEle. Ele fez. E foi impressionante, cara. Porque pensa na probabilidade desse negócio. Né? Uma cartinha, caderninho, que você manda lá para um mundo que você não conhece, um mundo totalmente diferente do teu. Para encurtar a história, cara, um dia eu estou entrando em casa e a moça que trabalhava lá em casa, na casa do meu pai, eu estava morando em Brasília nesse ano, a moça está com o telefone na mão, na hora que eu estou entrando em casa. E ela tá com a cara assim meio assustada. Não era celular não, viu, gente? Era um telefone, tinha uma linha, ele encaixava na tomada, era uma coisa linha custava muito caro. diferente. Essa linha custava, tinha consórcio para comprar essa linha, sabe? Não era via Wi-Fi, não. Não rolava Wi-Fi. Então, o telefone preso na parede ali, a moça tá assim, ela olhou para mim e disse assim, seu Heraldinho, né? Seu Heraldinho, corre aqui, porque tem um homem falando aqui e eu não estou entendendo nada. Aí eu, pô, me dá aí, né? Eu não sei se eu vou entender também que história é essa. Atendo o telefone, cara, e do outro lado da linha tem um cara falando em inglês. Eu já falava inglês razoavelmente, tinha feito curso de inglês e tal. E do outro lado da linha estava o pastor John Townsend, da primeira igreja batista de Los Angeles. Ele já partiu para o Senhor. E eu ouço uma voz do outro lado da linha dizendo assim, Heraldo, tudo bem? Eu falei, tudo bem, em inglês. Aqui é o pastor John Townsend, da primeira igreja batista de Los Angeles. Eu tô ligando para você, porque eu já escrevi uma carta para você, mas eu sei que você precisa fazer a sua matrícula na escola, pode ser que não dê tempo da carta chegar. Mas eu recebi a sua carta, a única carta que chegou. Eu recebi a sua carta e eu estou ligando para dizer para você que tem uma casa de uma irmã aqui da igreja para você ficar. Nossa. Entende, cara? Então, isso foi um processo que Deus começou para me trazer de volta para Ele. Porque esse processo gerou uma série de coisas na minha vida.
Cara, miraculosamente, obviamente, Deus abriu uma porta para uma bolsa. A gente conseguiu uma bolsa de estudos. E eu, miraculosamente, passei no vestibular para arquitetura. Porque eu já estava nesse ponto com a cabeça lá no outro lugar, né? Mas precisava cumprir as exigências do Sim. seu pai. Precisava cumprir. Então, passei na Federal de Brasília, na UNB, e passei na UFBA também. Tudo milagre, quer dizer, mas tive que ter um certo esforço, né? Eu tive que fazer cursinho, né? Enfim, teve todo um processo aí. Mas, cara, deu certo o negócio e eu fui estudar música. Um menino de 17 anos chegando em Hollywood, que a escola fica bem no centro de Hollywood, cara, né? E você chega ali e você vê tribos que você nunca viu na sua vida, né? Principalmente para um menino soteropolitano, né, que estudou a maioria da parte da vida numa escola, na mesma escola, com a mesma galera. Então, que foi uma experiência incrível de vida, e de experiência com Deus, né? E então, quando eu terminei esse curso, eu voltei para o Brasil. E aí começou esse outro processo na minha vida, né? Bom, eu fiz a escola dos meus sonhos, mas e agora? O que eu faço com isso? Como coloco isso em prática, né? Como coloco isso em prática? Né? Por quê? Porque agora eu tenho que fazer uma vida, né? O que é que eu faço? Então, o meu primeiro instinto foi o seguinte: bom, eu vou voltar para o curso de arquitetura, não sei no que é que vai dar isso, e vou começar a desenvolver a minha carreira na música e ver onde é que isso vai dar, né? Então, foi um processo assim, eu comecei o curso de arquitetura na UFBA, de novo eu tinha trancado, eu tinha acabado de passar, tranquei, voltei e reassumi o meu curso na UFBA. Escolhi ficar na UFBA, eu escolhi vir para a Bahia no retorno, né? Meu pai ainda morava em Brasília, eu escolhi vir para a Bahia porque achava que tinha aqui uma cena um pouco mais efervescente e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa. De repente, aí, quanto tempo você passa fora? Esse seu curso de música? Esse curso de 1 ano. Durou 1 ano. O Heraldo que ano. saiu com 17 e que volta, que habilidades você teve que, por exemplo, morar num lugar estranho, com pessoas diferentes, onde você não dominava a língua? Que Heraldo que volta pro Brasil? Com que habilidades você volta? Certo. A primeira questão, a questão técnica, não é? A questão as habilidades dentro da área que eu gostaria de me desenvolver. Então, a habilidade dentro da música, uma visão mais sistemática, né, daquilo de uma área de conhecimento que eu gostaria de me aprofundar. O curso é um curso de 1.200 horas, você estuda em tempo integral, então você percorre um panorama, é muito intenso, né? Então tem adaptação cultural, você tem que criar pontes, você tem que se adaptar a uma nova realidade, você tem que sobreviver num lugar que você não conhece ninguém, você não conhece bem a cultura. Então, você volta com uma bagagem de flexibilidade, você volta com mais conhecimento a respeito das pessoas, você volta de lá com conhecimento técnico. E o que falta nesse conhecimento? É como que eu agora transformo isso aqui em algo palpável. Isso você não aprendeu na faculdade lá. Você não aprende, Você encontrou cara. algum mentor Você em algum entende? momento? Como é que você resolveu isso? E você sabe que isso é um gap de todo o sistema educacional? Eu estava conversando com um amigo médico, né, por esses dias. E eu perguntei, cara, lá na Universidade de Medicina, você passa 7 anos lá, o pessoal lhe ensina como é que monta um consultório, como é que você adquire clientes. Ele falou, cara, nada. Você sai da faculdade de medicina, você sabe diagnosticar, você sabe prescrever, mas você não tem ideia como é que você ganha a vida. Isso é um gap educacional terrível. Você não aprende a fazer orçamento, você não aprende, enfim. Então eu chego aqui com essa bagagem, né? Isso me dava um certo diferencial. Eu voltei de lá, por exemplo, com equipamentos que eram, de certa forma, diferenciados do mercado local. Porque nesse tempo que a bolsa me pagava o curso e a bolsa me pagava uma certa quantia para a minha manutenção. Então o que eu fiz? No ano que eu estive lá, eu falei, olha, cara, eu vou economizar o máximo, eu vou ter o mínimo possível de despesa, porque eu quero voltar com um arcabouço tecnológico também, que me dê uma certa diferenciação no mercado.
E eu consegui executar esse projeto lá. Eu economizei, eu fiz um investimento, e quando eu cheguei no cenário local, realmente eu tinha um equipamento bem diferenciado, eu tinha um arcabouço tecnológico bem diferenciado. Então, a primeira coisa que eu percebi é o seguinte: olha, a primeira coisa que eu posso fazer logo de cara, chegando, ainda não conheço as pessoas, não estou dentro do mercado, eu vou fazer o que eu posso fazer, eu vou dar aula. Comecei a dar aula, tá? Comecei a dar aula. E comecei a fazer contatos. Surgiu um contato num estúdio de publicidade na época, né? E eu fui, comecei a conversar com as pessoas, trouxe um pouquinho, olha, eu tive essa experiência, eu tenho esses equipamentos. E aí eu comecei a gravar jingles de publicidade, que é uma coisa interessante, mas... Teve algum jingle aí de alguma marca que... Pô, cara, isso foi no começo da década de 90, né? Ó, vou falar aqui uma que você vai curtir, mas minha primeira prancha de surf eu troquei por um jingle, né? Bom, foi bem pago, né? Foi bem pago. Então, assim, tinha uma empresa que na época era Canal Surf, do Pinheiro e tal. Pô, cara, a gente precisa fazer uma campanha e tal. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu faço o jingle, você me dá a prancha. Já foi a primeira permuta. Então, já foi a primeira permuta. Ele não tinha grana para pagar o jingle, então a gente fez uma permuta. Pastor, eu acho interessante, outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é músico, e hoje, né, no mundo da internet tudo, a gente tem aquela sensação, principalmente pro artista, ele acha que ele precisa ter uma grande ideia criativa e de repente ele explode no outro dia, ele tem essa expectativa de sair do 0 para 1 milhão. E aí a gente vê na sua trajetória que você volta com esse arsenal e você começa pelo que é mais seguro, ou é aquilo que é a base de tudo. Eu vou oferecer um serviço, então eu vou dar aula para alguém e aí eu construo uma network, e aí eu construo na questão progressiva. Eu acho que isso é algo interessante da gente entender hoje, porque apesar da internet trazer muitas facilidades, e a gente sim pode correr o risco, né, de repente alguém vir e viralizar um conteúdo nosso, uma música, algo criativo que eu lancei, mas eu acho que o caminho mais seguro ainda é esse, de você, quanto mais você se expõe e você oferece serviço e você tá ali, né, jogando todo dia, que isso vai te capacitando para você, de forma progressiva e sabendo lidar com as oportunidades, ver oportunidades, criar em cima de tudo isso. Eu acho muito legal quando você traz isso no seu caminho. Que legal. Olha só, todo mundo começou em algum lugar. Vou falar uma história aqui anterior a essa, tá? Da minha adolescência. Eu estudava ali no Garcia e eu descobri que na Graça tinha um estúdio de gravação. Foi o primeiro aqui de maior porte em Salvador, que existe ainda hoje, a WR, né? E grandes artistas da Bahia começaram ali. E eu era garotão, 15 anos, 16 anos, e eu conheci algumas pessoas que trabalhavam lá. Então, às vezes, eu saía da escola e eu descia ali a Ladeira da Graça e eu ia de farda de colégio assistir o pessoal gravando jingle. Mas sabe quem é que eram os caras que gravavam jingle lá? Era o seguinte: Luiz Caldas, Carlinhos Brown, Alfredo Moura, Cezinha. Eram esses caras que gravavam jingle lá. Então eu conheci o Luiz Caldas cantando o jingle de o Carlinhos Brown. Naquele tempo ele era famoso, então? Não, antes dele ser famoso. Antes um pouco. Antes dele estourar com o disco, né, aquele primeiro disco dele que fez antes disso. Então eu conheci Carlinhos Brown fazendo jingle. Entende? Então, quando eu voltei, eu já tinha esse referencial na minha cabeça. Olha, eu preciso pôr o pé em algum lugar. Então surgiu essa oportunidade. Então vamos fazer jingle, vamos fazer jingle. E aí você tem a experiência da criação. Você tem a experiência da produção. Você tem a experiência de cumprir prazo, né? Às vezes é uma coisa que o artista tem dificuldade, né? Mas você chega lá, o cliente, o cara numa campanha, você vai lidar com a agência, não, a campanha lança semana que vem, cara. A gente precisa desse jingle para daqui a 2 dias. Pô, mas espera aí, tem que cair um raio na minha cabeça de inspiração. Conta um pouquinho pra gente como é esse processo aí de criação com prazo. Você tem um briefing ali explicando um pouquinho como é o negócio, qual é a campanha que você vai estar contribuindo e como é que você cria uma música em cima disso, com técnicas, habilidades que são estudadas.
Tem uma técnica para criatividade? Como é que funciona? Tem. Existe a técnica. Uhum. Né? Existem técnicas que você usa para, por exemplo, compor uma melodia em cima daquela métrica. Existe uma técnica que me faz, por exemplo, se eu tenho uma melodia, eu tenho como construir uma harmonia em torno dessa melodia. Entende? Então, esse é o lado industrioso da coisa. Né? Então, você recebe um briefing, esse briefing tem ali as palavras-chave, tem as palavras principais, e dali você tem que fazer um texto e você tem que fazer uma música. E você tem 2 dias para fazer isso quando você tem. Né? E às vezes é com o cliente ali sentado do teu lado e você precisa produzir. Então, que experiência fantástica. Fantástica essa experiência. Porque é uma experiência muito real, onde você precisa pegar um arcabouço de ferramentas e dizer agora isso aqui precisa acontecer. Né? E a partir disso é que é interessante. Isso foi construindo um network, foi construindo amizades, foi construindo exposição para uma pessoa que conhecia uma outra pessoa. Pô, esse cara tá precisando de um guitarrista na banda. Então, beleza. Então você começa a construir. E aí surgiu uma oportunidade. Caminhando nesse processo, eu conheci um músico que era um cara muito empreendedor. Né? Eu conheci um cara, a gente ficou muito amigo e a gente fazia muito trabalho junto. E a gente tocou junto em alguns projetos, digamos assim, menores, né? Projetos que não tinham muito glamour, a gente trabalhou muito junto, então a gente acabou se afinando bem. Um amigo chamado César Napoli, hoje ele mora em São Paulo. E um dia nós ouvimos uma história, né? Porque tinha um empresário que era amigo desse meu parceiro musical, digamos assim. Olha, Jimmy Cliff está vindo para a Bahia. Jimmy Cliff. Assim, só voltando um pouquinho, que esse assunto é bacana, mas falando sobre a questão do ambiente que você estava inserido, né? Eu acho que ele fez toda a diferença, né, para você ter as ideias, ter esse momento da criação, de vir e construir um projeto, né? Você acha que os ambientes que você passou fez parte da sua formação, né? E como que você consegue, assim, tipo, pensar daqui para frente também os ambientes que você quer estar para dar os seus próximos passos, né? Eu estava anotando aqui, desde do início da sua carreira, desde da adolescência, você teve etapas a serem cumpridas, né? Você teve um planejamento que você precisava cumprir para que seu pai deixasse você ir lá para fazer a universidade fora. Você cumpriu, você se inseriu naquele ambiente, você trouxe uma formação, uma maturidade profissional, né? Que agora você tinha ali bastante recurso técnico na mão, mas ainda não sabia como colocar aquilo em prática. E aí você foi e se inseriu num ambiente onde a prática existia, que era justamente onde os caras estavam fazendo os jingles, né? Estavam fazendo ali aquele processo criativo sair do papel, né? Conta pra gente, assim, qual foi o ambiente que você mais entende, assim, como divisor de águas para você chegar, né, a ter acesso ao Jimmy Cliff, nesse projeto do Jimmy Cliff? Olha só, para não ficar uma coisa muito personalista, muito pessoal, o que é que eu descubro? Você sabe qual é um ambiente muito sadio para a gente estar, para desenvolver a criatividade, para desenvolver a nossa caminhada? É um ambiente onde há desafios. Perceba, isso é algo que é um padrão, inclusive nas escrituras é muito claro isso. A gente conhece o Davi que matou Golias, e essa é uma história muito falada, mas a gente não lembra que antes ele matou um urso e matou um leão. Entende? Onde ninguém estava vendo, ele era um anônimo, ele era desprezado até pela própria família, mas ele tinha um desafio, ele precisava cuidar daquelas ovelhas. E aquilo levou ele a ter embates que o prepararam para embates maiores. Então, qual é a questão chave? É você, conscientemente, é você se expor
a ambientes desafiadores, Eu costumo brincar aqui a ambientes desconfortáveis também. desconfortáveis, onde você mesmo não se sente capaz. Eu vejo isso como algo muito importante, porque existe um mito, né? Não, quando eu estiver preparado, a gente, na verdade, nunca está totalmente preparado. Totalmente preparado. Existe um nível de preparação, sim, que O mínimo, que né? cabe ali, a nós. E é importante. A gente Com precisa, esforço, com dedicação. com dedicação, com trabalho, com estudo, você se prepara. Mas veja, você se preparar é uma coisa, você se sentir preparado é outro. Eu acho que é muito importante você estar em ambientes onde você não se sinta totalmente capaz. Uhum. Você não pode ser o melhor da mesa. Não pode Não ser o melhor pode. da mesa. É. Se você é o melhor da mesa ali, tem alguma coisa errada. Você tá no lugar errado. Você ser o melhor da banda, né? Isso tolhe o seu desenvolvimento. Então, é muito importante para a gente estar em ambientes desafiadores. Então, na verdade, cada passo dessa jornada foi movido a desafios. Desde esse primeiro passo. Eu sou um menino de Salvador, de soteropolitano, não conheço ninguém, não tenho nenhuma indicação. Que desafio é? Como é que eu vou estudar num outro país? Isso é um desafio. E nesse processo é que você descobre coisas que você não descobriria se você não se expusesse ao desafio e não abraçasse. Porque a questão é que às vezes o desafio ou assusta a gente, ou então a gente abraça de uma maneira arrogante. E esse é um lugar perigoso também, é quando a gente acha que a gente é bom. Uhum. Veja a diferença entre Saul e Davi, né? Saul chegou uma hora que ele se achava. Ele achava que ele era capaz. Ele achava que ele podia fazer. Não, eu posso. Não, Samuel não chegou, não tem problema não. Eu mesmo ofereço o sacrifício aqui, porque né, eu sou o rei, pensa aí. Né? Então, quando a gente se acha totalmente capaz, isso é um lugar perigoso também. Um bom lugar para a gente estar é esse lugar onde a gente tem que andar no limite, onde a gente se preparou, onde a gente passou por um processo, mas onde a gente caminha numa dependência de alguém maior do que nós mesmos. Esse é um bom lugar, é aí que a gente avança, né? Então, nessa história, cada ambiente desse foi um ambiente desafiador. É porque o contato com o Jimmy Cliff não caiu do céu. Não caiu Às do vezes céu. as pessoas falam, deve ter sido uma oportunidade que caiu do céu e por isso ele conseguiu fazer um projeto com o Jimmy Cliff. Né? Então Exato. tem todo o contexto até você ter chegado ao Jimmy Cliff. Até né? você chegar lá. E muito provavelmente foi pelos ambientes que você passou, né? Exatamente. Pelas pessoas que você se relacionou, que Isso. chegou e conectou até você, né? Exatamente. E pastor, você como músico, né? Naquele momento você não era pastor ainda, não sei nem se você tinha uma Não. ideia que um dia você seria, Não. mas você era de um contexto da igreja que talvez as pessoas estavam lá te julgando. Uai, você agora aprendeu a tocar música, aprendeu aqui na igreja e agora tá lá num outro ambiente. Como é que você Certo. teve que lidar com essa questão de estar em outro ambiente, né? Você falou aqui sobre a vida de Davi. Davi, ele fazia os salmos, ele tocava harpa enquanto ele estava ali. Mas Deus estava preparando ele, não era para ser um pastor de pessoas. Deus estava preparando ele para exercer governo e reino, onde ele teve que lidar com Isso. pessoas que tinham outros deuses, com outra cultura. Então, nesse pensamento, né, linkando com o que você está trazendo de Davi, como é que você consegue se enxergar nesse seu ambiente desafiador, onde você está é um ambiente perigoso, não só pelos desafios da própria profissão, mas os outros desafios que cabem Claro. na questão espiritual, na questão da própria vaidade. Como é que você lidou com isso? Certo. Em primeiro lugar, é o seguinte: toda profissão tem os seus desafios éticos. Toda profissão. Tá? Então, qualquer linha que você atue, você vai ser desafiado a exercer a sua fé e a colocar certos limites. Tá? Mas, tendo dito isso, existe uma história por trás da história. Tá? Porque existem dois momentos que eu considero na minha caminhada. Isso aí já é uma coisa mais pessoal. Tá? Porque no meu caso específico, havia um chamado de Deus na minha vida. E para ser muito transparente com vocês, durante muito tempo eu lutei com esse chamado.
Então é por isso que tem todo um processo de Deus para te levar a um lugar de rendição e de entrega. Então, quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, eu tenho uma lembrança muito viva de estar num congresso de embaixadores do rei, né? Que é uma parada que rolava assim, né? Eu cheguei a pegar também. Já foi pronto, então Lembro, o tema divisa ainda. né? Te lembra? Prometo esforçar-me por uma vida digna de embaixador do rei. E aí rolou um congresso em Itabuna, cara, num congresso, numa escola em Itabuna. Eu tinha 12 anos de idade e eu me lembro de estar ali naquele congresso e eu me lembro de ter ouvido a voz de Deus ali, me falando de um chamado que eu não sabia o que era, eu não sabia quando aquilo aconteceria, nem como aquilo aconteceria. Mas eu me lembro de eu chorando copiosamente, entendendo assim, tem alguma coisa de Deus aqui na minha vida, especificamente no ministério, tá? Então, veja, durante muito tempo eu lutei com isso e Deus teve que fazer um processo. E no meu caso, o processo que Deus utilizou foi exatamente a minha profissão. Por quê? Porque foi através da minha profissão que Deus me colocou no lugar que eu precisava estar para que houvesse essa entrega e essa rendição. Então, veja, quando Deus me levou para Los Angeles, com 17 anos de idade, Ele estava pavimentando um caminho para eu retornar para aquele lugar, porque ali seria o lugar do meu encontro com Ele. Eu não tinha ideia disso. Então, para ser muito franco com você, num determinado momento da minha vida, eu pensava na minha profissão. E para ser muito transparente, apesar de eu frequentar a igreja, o meu coração estava distante de Deus. Então, o meu foco, num determinado ponto da minha vida, era o foco da profissão. Eu quero fazer minha carreira, eu quero construir a minha vida. E Deus era apenas um detalhe neste horizonte. Um detalhe que estava ali, mas que não ocupava a primazia, não era a razão. Muito embora eu tivesse tido uma experiência tão forte com ele, como essa que eu coloquei. Essas duas que eu coloquei, com 12 anos, com 17 anos, cara. Deus milagrosamente me levou para um lugar. Então, isso durou alguns anos na minha vida. E nesse processo profissional, então, comecei a me envolver com projetos cada vez mais desafiadores, cada vez com mais visibilidade. Comecei a trabalhar com artistas que já tinham um renome no mercado. E aí surgiu uma oportunidade de eu voltar a Los Angeles de uma forma meio experimental para trabalhar com um artista que estava começando um processo de caminhada artística lá nos Estados Unidos. E naquele momento foi interessante, porque eu olhei para o meu horizonte e eu pensava profissionalmente nesse momento. E eu pensava assim, olha, profissionalmente, o que eu gostaria está mais alinhado com eu ir para Los Angeles do que eu permanecer aqui. Muito embora eu estivesse tendo ótimas oportunidades aqui. E muito aprendizado, né? Do mundo real, do mundo do dia a dia, do que é você ser um músico profissional. E aí eu resolvi voltar para Los Angeles, né? De uma forma arriscada, porque não tinha nada muito certo lá, exceto que eu estava engajado num projeto de carreira de um artista que estava iniciando a carreira e que você não tem nenhuma garantia. Enquanto eu estava trabalhando com artistas já bem estabelecidos no mercado, eu resolvi correr o risco de ir começar algo novo num lugar diferente, mas que tinha um horizonte maior, né? Então, rapidinho, sua maior motivação para fazer esse retorno era o que você imaginava, o retorno que você poderia ter no futuro. Exatamente. Você estava abrindo mão do que você estava construindo aqui, imaginando que lá... Exatamente. Ia ter um retorno profissional maior, né? Muito bem. E foi nesse processo que eu tive uma experiência com Deus, cara. E é isso que é interessante. Os caminhos de Deus. Porque eu me senti seguro de voltar para Los Angeles, porque eu já conhecia. Eu já tinha estudado. Eu já tinha uma ideia como era a vida lá. Conhecia já algumas pessoas lá, né? Então, eu não fui totalmente às cegas. Eu já conhecia um pouco, já dominava, já conhecia bem a cidade, já sabia andar, já sabia como era. Então, por eu ter essa base, eu sou uma pessoa muito, assim, muito ponderada por natureza, sabe? Muito cautelosa, né? Então, eu digo, olha, eu estou indo, mas eu não estou indo numa coisa totalmente doida. Eu já vivi a experiência de estar ali.
mas estou indo agora num outro contexto, não é? Eu estou indo num contexto que eu vou ter que cavar espaços. Eu fui antes num contexto que a minha vida já estava mais ou menos planejada e organizada em torno de um projeto educacional. E foi muito interessante, cara, porque foi esse processo, e teve muitas nuances que a gente demoraria muito aqui, mas foi nessa caminhada lá que me caiu uma ficha muito interessante, né? Faltava algo na minha vida. E isso ficou muito claro para mim. Porque eu já vinha numa caminhada, já andava com artistas de primeiro naipe, digamos assim, e lá eu tive muitas oportunidades também de estar com artistas muito conhecidos, pessoas muito famosas, de estar nesse ambiente. E de olhar para aquele ambiente e dizer assim, falta alguma coisa. E dentro de mim eu sabia o que faltava. E dentro de mim existia um certo conflito, porque, por um lado, eu queria muito a minha vida como músico, a minha profissão de músico. Eu admiro muito isso, valorizo muito isso. Mas eu sabia que uma entrega minha para Deus, completa, envolveria em eu ter que voltar lá para aquela conversa que a gente teve aos 12 anos de idade. Sabe? Eu também não tinha a menor ideia como é que seria isso. Nesse momento você já se entendia com alguém com um talento excepcional? Que você não é um guitarrista de um padrão. Que ele fala, né? Ok, você é muito incrível naquilo que você faz. Você já entendia que você tinha uma capacidade além, assim, que você era muito bom? Cara, olha só, para ser muito franco, muito sincero, né? Veja só, eu estava num ambiente que tinha muita gente talentosa. Cita uns nomes aí pra gente ter uma ideia. Uns Uns músicos de renome. Olha só, É interessante pra gente ter a ideia da dimensão da coisa, né? Não, entenda, não estou falando assim, as pessoas com quem eu trabalhei, mas veja só, você está num ambiente como Los Angeles, no mercado da música de Los Angeles, pensa aí, qualquer um, todos estão lá, entende? Então, assim... Mas você tinha isso no seu coração? Do tipo assim, eu tenho algo diferenciado, olha, isso me trouxe até aqui? Veja só, eu entendia da seguinte forma, eu tenho algo a oferecer. Se eu achasse que eu não tinha nada a oferecer, eu não me proporia a estar ali naquele ambiente. Então eu entendi assim, olha, eu acho que eu tenho algo que eu posso agregar dentro desse ambiente criativo aqui. Mas tem muitas outras pessoas nesse ambiente aqui, né? Então, assim, eu não me via como alguém, eu sou um cara super diferenciado, porque tem muitas outras pessoas aqui. Mas eu me via assim, olha, eu acho que dentro de alguns ambientes eu posso agregar algo interessante. Então, eu me via assim com muita parcimônia. Esse é o nível da humildade do homem, tá? Não, onde joga o padrão dele lá em cima. Mas veja, eu tô tentando aqui. Não, assim, tem que ser realista, entende? E assim, essa é a realidade que eu via na minha frente. Assim, olha, eu tenho algo a agregar, mas é um lugar que tem muita gente talentosa do mundo inteiro e que o que eu preciso procurar aqui, encontrar aqui, é onde que eu posso agregar melhor, entende? E nesse processo, você vai construindo relacionamentos, você vai entrando nos ambientes. E foi nesse processo que eu vi isso. Eu pude ver um universo que antes eu olhava de longe e agora eu estava vendo de perto. E nesse ver de perto, eu falei, olha, é muito legal isso, eu gosto desse ambiente criativo, mas eu sei que na minha vida está faltando alguma coisa. E foi nesse momento, foi num momento bom da minha vida, porque eu estava num ambiente incrível. Então, assim, nesse momento tão interessante de oportunidade na minha vida, eu pude ver que estava faltando algo dentro de mim. E foi nesse momento de questionamento que, de uma forma muito pretensiosa, eu comecei a me encontrar com uma galera para ler a Bíblia. Porque quando eu voltei para Los Angeles, eu não estava vivendo mais uma experiência de vida de igreja, de corpo. Eu entrei numa rota
individualista, sabe? Então, não, eu estou aqui, quando der eu vou na igreja, quando der, mas o meu foco é a minha carreira, é isso que eu vou pensar. Então, eu tava num momento afastado de Deus. Para ser muito realista, muito franco, eu estava afastado de Deus. O meu foco era a minha carreira, a minha música. E isso não preencheu, cara. Isso não preencheu. Então, nesse momento que eu estou lendo a Bíblia, nesse momento que eu começo a me aproximar novamente do corpo de Cristo, ali cai a ficha. Onde eu pude ver onde eu estava na minha vida. E eu pude ver, e eu me lembrei daquilo que Jesus falou a respeito daquele homem que foi e preparou todas as coisas. Ele preparou um celeiro, ele encheu aquilo, ele fez todo um planejamento e diz assim, cara, essa noite pedirão a tua alma. E aí? O que é que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E naquele momento, cara, foi um choque para mim. Porque eu vi que naquele processo eu estava ganhando o mundo, mas eu estava perdendo a minha alma. Eu estava longe de Deus. E foi como um furacão na minha vida. Aquilo veio como um furacão, mas um furacão mesmo, de grandes proporções. Porque eu tive que repensar toda a minha vida. Eu tive que repensar toda a minha caminhada. Então, bom, a primeira coisa, tem uma coisa prática aí, né? Bom, a habilidade que eu tinha para ganhar a minha vida e o meu sustento era a música. Então, eu preciso continuar fazendo isso. Mas mudou completamente os parâmetros. Mudou completamente a minha forma de ver aquilo. Mudou completamente a minha identidade. Porque por um bom tempo da minha vida, eu achava que a minha identidade era aquilo. Era eu estar com a guitarra na mão, era o meu jeito, era a minha forma de ser e de expressar. E, cara, a experiência mais forte que eu tive com Deus, que nesse tempo, nesse momento de reencontro, que eu me lembro, naquele primeiro momento ali, foi a seguinte experiência, cara. Eu morava sozinho e eu peguei a minha guitarra e eu botei no chão do apartamento. Era tipo um estúdio, um kitnet, sabe? E eu botei no chão ali. E eu falei assim para Deus, eu falei, Deus, se o Senhor não quiser, eu nem tiro mais essa guitarra aí do chão. Aí mesmo ela fica. O que é que isso representou? Uma mudança de identidade. Entende? Olha, isso aí não é mais o que me define. O que me define agora é a minha caminhada contigo. O que me define agora é quem eu sou em ti. Então, ó, essa guitarra está aí no chão. Aí mesmo ela fica, Senhor. Foi tão bonito que Deus pegou aquilo e Ele me redirecionou. Eu tomei algumas decisões práticas. Voltou pra igreja, começou a tocar só na igreja, só pra crente. Olha só, não foi isso, tá? Mas primeiro, voltei para a igreja. Às vezes é essa expectativa, né? Agora eu vou viver só pra Deus. Que Então tá eu vou para o ambiente. Ficou lá, Isso. Não foi isso. Mas voltei para a igreja. E essa foi uma das primeiras providências. Foi uma coisa tão interessante, cara, que foi o seguinte. Eu morava num lugar que era um lugar estratégico do ponto de vista profissional. Morava perto de tudo, morava num lugar bem, bem interessante. E eu comecei a me relacionar com um grupo de uma igreja que ficava a quase 100 quilômetros de onde eu morava. Tinha uma menina lá, né? E ficava... não tinha uma menina lá, não tinha. Né? E aí, cara... primeira coisa, assim, eu ficava indo pro culto, cara, eu tinha que dirigir 1 hora, era assim, tipo, eu tenho que ir lá em Feira de Santana, para quem mora em Salvador, né, quem é de outro estado não vai entender essa referência, mas assim, 100 quilômetros, né, cara, todo culto eu tava lá. Aí chegou uma hora que eu disse assim, pô, cara, vou ficar dirigindo 100 quilômetros para ir pro culto, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir mão do meu conforto, de morar sozinho. Eu comecei a dividir um apartamento com outro jovem da igreja. Eu me mudei de cidade, literalmente, para estar perto dos irmãos da igreja. E aí mudou a minha forma de... Algumas decisões eu tomei. Você mudou o seu ambiente. Mudei, né? meu ambiente. Eu mudei meu ambiente. Estrategicamente. E uma das decisões que eu tomei foi a seguinte. Eu tomei a decisão de
ah, só aceitar trabalhos que passassem por 2 crivos. Primeiro crivo, o crivo da paz interior diante do Senhor e da palavra do Senhor. Primeiro crivo. Esse é um crivo que todo profissional precisa ter. Como eu falei no início da nossa conversa. Cara, o cara que é advogado, será que é toda a causa que ele pode defender? O cara que é empreendedor, será que é todo empreendimento que ele pode se envolver? Entende? Então eu tomei a firme decisão, olha, eu só vou tocar naquilo que eu tiver muita convicção, muita paz de Deus para estar ali. Segunda coisa, isso já foi uma decisão mais radical e mais pessoal que eu tomei, mas pela minha experiência de caminhada de vida, eu achei aquilo necessário. E eu tomei a segunda decisão, que foi a seguinte, de só aceitar trabalhos se eu tivesse paz também com a minha comunidade de fé. Você teve que abrir mão de muita coisa. Tive que abrir mão de muita coisa. E aí, o que é que eu fazia, cara? Pintava um convite para tocar num show, para fazer uma gravação. Primeira coisa, eu ia orar. Segunda coisa, eu me comunicava com meus líderes. Eu me comunicava com meu pastor. Pastorzão, brother, é o seguinte, surgiu um convite para eu fazer. Inclusive, teve uma experiência muito bacana, que foi a minha primeira experiência missionária na música, né? Ótimo. E foi o seguinte, cara, eu fui convidado para tocar num show, num musical em Hollywood, que ia ficar em cartaz mais ou menos uns 3 a 4 meses em Hollywood, esse musical. E o que acontece, cara? Tinha show no domingo, entende? Era um dia estratégico pro show, tinha show no domingo. E falei, cara, e agora? Eu orei, eu senti paz de estar ali. Mas falei, eu preciso conversar com o meu pastor, porque por 3 ou 4 meses eu não vou estar no culto. E agora? Né? Não vou estar no culto de domingo, mas no culto de quarta-feira eu vou estar. Domingo de manhã eu vou estar com a galera, orando junto. Eu estou no corpo. Então não é ser crente domingueiro, mas eu acho que é importante a congregação. Então eu fui conversar com o meu pastor. Pastor, é o seguinte, ó, surgiu aqui uma... Eu já estava casado, já estava no começo do meu casamento, né? Já num outro momento tendo que sustentar uma família. Era uma responsabilidade muito grande. Pastor, pintou um show aqui, paga muito bem. Mas eu vou ter que ficar aí uns 4 meses sem vir para o culto. E aí, pastor? Não, vamos orar, filho. Ó, vai em paz. Falei, beleza. Então, eu estou aqui nesse ambiente com todo respaldo, cara. Entende? Então, é outra segurança. Eu cheguei ali naquele ambiente e falei, eu estou respaldado aqui. Porque a minha comunidade de fé sabe que eu estou aqui. Eu tenho paz com Deus para estar aqui. Então, eu estou respaldado. E foi uma experiência tão bacana, cara, porque nesse musical tinha uma banda de 11 a 12 músicos. Era um musical desse de Hollywood, aí tinha a peça que rolava e a banda interagia. Era um negócio bem bacana, assim. Foi uma experiência profissional bem legal também. Conheci músicos também bem legais, sabe? Foi super legal. E um dos músicos da banda, eu comecei a andar com ele. Saía para almoçar durante os ensaios. Pô, cara, vamos almoçar junto. E eu comecei a testemunhar para esse cara, mas assim, muito organicamente. Comecei a contar para ele a minha história. Cara, minha vida era assim, mas cara, quando eu descobri Jesus, cara, minha vida mudou. Cara, hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho uma família. Porque minha história de vida, cara, não era para eu ter família. Era muito traumatizado o negócio de família, por causa da experiência ruim dos meus pais. Meus pais se separaram. Assim, eu comecei a dar meu testemunho para ele, cara. Contar a minha vida para ele, testemunhar. Beleza, acabou o show, teve o período da peça em cartaz, beleza, maravilha. E não tive mais contato com ele, com esse músico. Cara, alguns anos depois, olha como são as coisas de Deus, alguns anos depois, eu recebo um e-mail desse cara, e-mail. Já não é mais carta, hein, gente? Não é mais carta, aí, né? Estão pegando aí. Não é mais carta. Eu recebo um e-mail desse cara, e o e-mail dizendo assim, cara, eu quero te agradecer. Cara, eu entreguei minha vida para Jesus. Olha que coisa, cara. Cara, eu entreguei minha vida para Jesus. E você foi uma das pessoas que me influenciou para isso. Aí eu entendi. Eu
Falei, cara, olha só, eu estava ali, eu estava vivendo uma experiência profissional e Deus me colocou ali, porque tinha um cara ali que Deus queria trabalhar na vida dele. E foi uma coisa orgânica, cara, sabe? Não foi uma coisa forçada, foi de viver junto, de caminhar junto, de eu dar meu testemunho, de eu levar minha esposa para ver a peça e para ver o ensaio. E tá ali de mão dada com a minha esposa, e tá vivendo uma plenitude de vida, num ambiente de tantas pessoas quebradas. Porque, cara, como tem gente quebrada no mundo, né? E tá ali a minha história, de cara, eu sou essa pessoa quebrada. Eu não era para estar vivendo essa experiência de vida aqui. Eu era para estar quebrado. Porque a minha história de vida e os lugares que eu passei, que tem umas histórias muito doidas, né? Eu era para estar vivendo, eu era para estar quebrado. Mas alguém teve compaixão de mim e veio ao meu encontro e mudou a minha história. Esse alguém se chama Jesus Cristo. Então é muito simples isso. O testemunho é uma coisa muito simples, é orgânico, é vida na vida. A gente está andando com as pessoas. A gente está caminhando, vamos almoçar junto, cara. Vamos lá. Pô, cara, ó, isso aqui é minha esposa. Ó, isso aqui é minha vida, a minha história é essa aqui. Entende? Depois, assim, que você teve esse novo despertar, vamos chamar assim, na sua caminhada cristã, você ainda ficou muito tempo trabalhando Sim. dentro dessa área. Como foram essas experiências, assim, de testemunhar de Deus através da forma que você se portava num ambiente que normalmente a gente sabe que tem a fama até, né? Exato. De ser um pouco mais degenerado Sim. do que o normal. Tiveram uma quantidade interessante de experiências desse tipo? Você tinha muita oportunidade de falar de Cristo que veio dessa forma de se comportar, de ser uma pessoa de família, de ter princípios, de ter valores Sim. diferentes. Isso chamava a atenção do pessoal? Você sentia algum tipo de oposição em relação a isso? Ou Deus foi abrindo portas? Como é que foi esse tempo? Em todo tempo, né? Testemunhar em todo tempo. Reações. Você não tem nenhum controle sobre as reações. Então, algumas pessoas se aproximaram, algumas pessoas ficaram curiosas, algumas pessoas se abriram para essa possibilidade na vida delas, outras não. Algumas pessoas resistiram. Já tive experiências onde pessoas literalmente romperam, né? Disseram, não, eu não quero caminhar com você, eu não quero trabalhar com você. Faz parte da caminhada. A gente não tem controle sobre isso. O que é que a gente tem a possibilidade de escolher? Como a gente vai se portar, como a gente vai caminhar. Olha, a maior expressão que a gente pode trazer é o amor, né? Então, quando você caminha com as pessoas e você, de alguma forma, você realmente se importa com elas, isso muda bastante. Porque agora o seu foco não é somente a tarefa que precisa ser cumprida, que ela precisa ser cumprida. Mas agora o seu foco é, eu preciso cumprir essa tarefa, mas eu preciso também cuidar das pessoas que estão nessa tarefa. E nisso eu me desenvolvi, inclusive, no meu chamado pastoral. Porque eu descobri que eu já era pastor antes de eu saber que eu era pastor. Vou lhe dar um exemplo. Nessa caminhada que eu estou em Los Angeles, no meio da música, antes desse encontro com Deus, antes desse momento de entrega para Deus, eu convivi com um rapaz lá, um homem, que ele tinha dificuldade com as drogas. Recentemente, nas nossas coisas, sabe aquele depósito que você tem lá com aquelas coisas que você não olha há muito tempo? Isso fica, nosso depósito do começo da nossa jornada fica lá na casa da minha sogra, do outro lado do mundo, né? E numa das vezes que nós estávamos lá, eu entro no quartinho e começo a fuçar caixa de coisa, né? Livro, foto, anotações, e eu acho uma carta. Cara, eu nunca me esqueço disso. Eu acho uma carta desse rapaz, do Carlos, o nome dele. Família de ascendência mexicana,
Um irmão dele era um super músico, um cara muito reconhecido no mercado. E eu acho uma carta desse cara. E a carta desse cara dizia assim: cara, muito obrigado, você me ajudou muito. E eu comecei a chorar lendo essa carta. Porque eu tinha me esquecido disso, foi uma coisa que aconteceu anos antes. E eu descobri uma coisa, eu falei: cara, eu já era pastor e não sabia. Entende? Porque eu estava sempre preocupado em cuidar das pessoas ali naquele ambiente. Eu estava sempre preocupado em enxergar onde que eu posso abraçar alguém aqui. Veja, no meu caso específico, havia um chamado pastoral. Mas de uma forma geral, esse é o chamado da igreja, de todo discípulo de Jesus. E eu queria, pastor, eu queria entender isso. Como você já entende que você tem essa característica do pastor, mas dentro desse mundo da música, na esfera das artes, quais são as habilidades ou o que você acha que é mais importante? Porque tem coisas específicas, né? Eu imagino que alguém da arte, ela sempre está ligada à criatividade. Então, tudo aquilo que manifesta beleza, coisas diferentes, que expressam, a gente sabe, né? Que expressam a própria criação, né? Tudo aquilo que Deus fez, eu acredito que isso vai chamar a atenção de pessoas que estão ligadas à arte, que são ligadas à música. Então, quais características que você percebe que para esse mundo, que para essa esfera são mais importantes para levar as pessoas a olharem para Deus, nessa expressão de criatividade? Em primeiro lugar, linguagem. O músico, o artista, ele tem uma linguagem muito particular. Eu tive uma experiência uma vez muito interessante. Eu trabalhei um tempo dentro do universo corporativo. Eu fazia trabalho criativo dentro de uma corporação. E era muito engraçado quando eu tinha 2 ou 3 da área de criação e a gente ia ter um encontro com a galera da área executiva. Era muito engraçado, cara. Eu virava uma espécie de intérprete. Eu era meio que o tradutor do negócio. Entende? Olha, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, vai ser assim, a ideia é essa. Olha, galera, o que ele está querendo dizer é o seguinte: é que tem um prazo para a gente fazer isso. Sabe? Então, é muito interessante esses universos, né? Pessoas de uma matiz mais criativa, elas muitas vezes têm dificuldade de lidar com alguns parâmetros da vida palpável, digamos assim. A criação, ela é uma coisa maravilhosa. E a criação, eu vejo que a criação é algo que tem 3 estágios. E que para que isso aconteça de fato, precisa haver uma cooperação. Isso a gente aprende aonde? Isso a gente aprende com Deus. Porque veja o seguinte: primeira coisa, Deus imaginou você, cara. Deus imaginou você, Deus viu, Deus contemplou um oceano. Mas tudo isso estava dentro da mente de Deus, entende? E aí, para que isso se tornasse algo que todos pudessem ver e desfrutar, teve que haver uma ação. Entende? Então, a ação está dentro de criação. Mas veja só que é uma ação cooperativa. Opa, como assim? Né? Como assim? Tá. Na mente de Deus está a terra. Na mente de Deus está a luz. Mas nada disso é palpável até que Deus diga: haja luz. E aí a gente vai entender uma coisa. Quando a gente chega lá no Evangelho de João, João vai dizer para nós que essa palavra criativa é a pessoa do Filho de Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, no processo da criação, tem Deus o Pai, a mente criativa que viu tudo aquilo. E a gente tem como elemento executor daquilo o Filho, que é a palavra.
que vai gerar, que gerou todos os códigos que regem o universo. Cara, Deus é um mega programador. Deus é um mega esteticista, artista, artesão, que tudo que existe é código, isso foi programado para existir. Mas foi algo cooperativo. O Pai, o Filho. E quem que olhava para ver se a coisa estava caminhando? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então você tem Pai, Filho e Espírito. Então é uma ação corporativa. A ação da criação. Então, a gente aprende isso com Deus e é muito importante que pessoas que têm essa imaginação, que elas caminhem com outras pessoas que lhe ajudem na execução. Entende? Porque senão você não tem de fato o ato da criação. Porque o ato da criação ele passa pelo ato da imaginação, ele passa pelo ato da execução. E ele termina no ato do deleite e do desfrute. Então, Deus imaginou tudo. Em cooperação, Pai, Filho e Espírito, o universo vem à existência. E aí Deus olhou para tudo aquilo e disse, isso é muito bom. E no 7º dia, Deus para deleitar-se naquilo. Diz, uau, cara, agora vamos desfrutar. Então, cara, isso é em tudo, cara. Uma empresa, você tem uma ideia para um negócio. Mas agora isso vai ter que entrar numa fase de implementação. Você não faz isso sozinho. Não existe sem cooperação. Tem a cooperação. Então agora isso vem à existência. E depois chega um momento que todos olham e dizem, cara, como isso é bom. Como isso é legal. Olha o que isso gera. Isso gera oportunidade para as pessoas. Isso gera movimento. Isso gera expressões, sabe? Porque negócios são também expressões de quem Deus é. Então, as artes passam por esse caminho. Então, um artista, ele não consegue criar se ele não chegar lá na última ponta. Se aquilo que ele imaginou não se tornar algo palpável, que as pessoas possam também junto com ele se alegrar. Aí quando chega lá na ponta é que você chega e conclui o ciclo da criação. Porque ela termina com Deus olhando e com Deus se multiplicando, colocando ali um casal e dizendo, agora encham a terra e agora tudo isso aqui é para vocês. Entende? Então esse é o ciclo. Então, para você exercitar de fato a criatividade, precisa haver cooperação. Então, o que é que eu deixo aqui para a gente hoje? É esse ciclo completo e que a gente precisa estar junto. A gente precisa... E talvez essa seja a principal habilidade. Sabe? Andar junto, caminhar junto, cooperar, trabalhar junto. É a habilidade que vai levar da ideia, onde algo só existe dentro da sua cabeça, a algo que muitas pessoas possam olhar e dizer, isso é muito bom. Falando em cooperação, voltando um pouquinho ao tema que você trouxe do Jimmy Cliff, conta pra gente aí. Foi um ambiente de cooperação, né? Cooperação. Veja, foi uma oportunidade profissional para mim naquele momento da minha vida, né? Foi muito importante, desafiador. Eu acredito que pode ter sido talvez um marco, um case importante para sua carreira, né? Sem dúvida, é uma forma de medir o resultado da sua carreira profissional como músico, né? Como produtor, né? Exatamente. E veja só... Para quem não conhece a história, você pode contar pra gente? Posso sim. Eu tinha esse parceiro que eu falei, o César. O César, ele conhecia um empresário que estava trazendo o Jimmy Cliff para a Bahia para ele fazer um projeto de pesquisa na Bahia. Porque muita gente estava vindo para a Bahia. Claro que o Jimmy Cliff já conhecia a Bahia. Começo da década de 80, ele esteve na Bahia, fez um show com Gilberto Gil na Fonte Nova, né? Ele já conhecia a Bahia. Mas veja, há um boom na Bahia no começo da década de 90, com o surgimento dos grupos de percussão de larga escala, né? Como o Olodum, Araqueto,
aquilo gera uma efervescência e começa a despertar curiosidades. Então você tem um cara como o Michael Jackson vindo para a Bahia. Ele grava um clipe no Pelourinho. E aí muita gente se interessou por isso. Tivemos muitas pessoas, muitos artistas internacionais vindo para a Bahia. E nesse movimento o Jimmy Cliff diz, olha, eu queria voltar na Bahia, queria dar uma percorrida nesse universo, conhecer esse universo novo aí, essas coisas que desde aquela vez que ele tinha vindo aqui na Bahia, muita coisa já tinha mudado, já tinha efervescido. Então ele está aqui, ele resolve vir a Salvador. E ele vem com uns 2 ou 3 músicos da Jamaica com ele, que eram ali do núcleo dele. E aí, esse meu sócio, ele leva uma proposta. Ele vai para aquele empresário. E ele diz assim, cara, por que a gente não faz o seguinte? Já que o cara está aqui na Bahia, por que a gente não grava com ele? Não faz uma gravação com ele? A gente não junta aí uma galera daqui da Bahia e faz uma gravação. Já que ele está aqui, por que não? Entende? Então ele fez uma proposta. Uma proposta de quê? Empreendedora. Né? E aí, aquilo foi levado pelo empresário. A princípio era uma ideia, né? Mas que precisava de, era uma ideia, de execução. Precisava de execução, precisava de gente. Então o empresário volta com a seguinte notícia. Pô, o Jimmy gostou. Topou. E aí? Aí vem a execução. Agora a gente precisa criar uma estrutura criativa apropriada. Que no caso, nessa época, nem eu, nem o meu sócio, a gente tinha essa estrutura. Eu tinha uma estrutura tecnológica, mas não tinha uma estrutura física. Então o que a gente fez? A gente abordou um empresário. E disse, cara, está surgindo a seguinte oportunidade. É o seguinte, tem um cara internacional, está aqui na Bahia, e a gente precisa criar uma estrutura física para fazer uma gravação com ele. Então, o empresário falou, eu topo, eu entro com vocês nisso, porque isso pode render algum bom fruto. E aí nós fizemos uma gravação experimental, levamos o Jimmy Cliff, criamos uma estrutura física, levamos ele, levamos esses músicos que estavam com ele e fizemos uma gravação. Então, tinha todo um conhecimento técnico, a gente precisou montar uma estrutura, cada um entrou com o seu expertise, mas foi uma coisa coletiva. E o resultado disso foi o seguinte, ele gostou, entende? A gente estava lançando ali, era uma coisa que tinha um risco e uma possibilidade para todo mundo. Era um empreendimento. Ele gostou do resultado, ele gostou do clima, ele gostou do que foi gerado ali. Ele disse, sabe de uma coisa? Eu tô precisando mesmo gravar um disco novo. Eu vou gravar o meu disco novo aqui, com vocês. Então aí foi um outro processo, né? Porque a gente teve que gerir musicalmente toda aquela estrutura de contratar músicos, chamar os músicos, as participações especiais, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Então, foi um mega projeto de negócio, de você ter que organizar, você tem que estruturar, você tem que marcar. Então, a gente tem aquela ideia, às vezes, um pouco romântica, né, da música. Não, eu vou ficar ali só tocando o meu violão, né? Mas a música, você tem que ter empreendedorismo dentro da arte. Senão ninguém vai conhecer sua música. Senão ninguém vai conhecer, senão você não gera algo que vai trazer deleite, desfrute para as pessoas. Então foi... A gente brinca no meio do ambiente empresarial que você pode ter o melhor produto do mundo, mas se você não tiver distribuição, de nada vale. De nada você precisa fazer com que o produto chegue na mão do consumidor final. Chegue lá. Chegue na ponta. Senão ele vai ser o melhor brigadeiro, mas se você não entregar o brigadeiro na mão da pessoa, a pessoa não vai saber que ele é o melhor brigadeiro. E tem que ter a escala, porque se você quer entregar esse brigadeiro para 10 pessoas, você quer entregar esse brigadeiro para 10 milhões de pessoas. Né? Exatamente. Então todo esse processo, você passa por ele dentro de um processo artístico. E aquilo foi uma mega experiência para mim, por causa disso. Porque foi uma responsabilidade. Agora... De repente, você está lidando com um artista internacional, um cara que tem uma carreira ilustre, né? Um cara conhecido no mundo inteiro. E você diz, pô, agora a gente precisa fazer esse negócio acontecer. E é esse momento que você se depara com esse frio na barriga, né? De dizer assim, bom, agora a gente precisa pular. Agora já chegamos até aqui, a gente precisa pular. Então foi uma experiência, assim, extremamente
assim, abridora de horizontes, né? Porque o projeto foi bem sucedido. Uma experiência que eu não tinha tido ainda, né? Até aquele momento, música virar tema de novela da televisão, né? Aí sua mãe liga a televisão e eu tô tocando violão nessa música. Eu fiz isso aí nessa música. Foi uma experiência muito bacana, que foi música para novela. E o disco foi indicado para o Grammy nos Estados Unidos, né? Então foi uma experiência demais que foi um mega risco, porque a gente não tinha nada. Entende? A gente não tinha a estrutura física, a gente tinha uma ideia. E a ideia, pô, cara, e se a gente fizesse um disco com esse cara aqui? Pois é. Né? E se não tivesse alguém disposto a trabalhar duro e colocar lá as suas habilidades em favor dessa ideia, ia ser uma ideia. A gente já tá aqui conversando sobre, poxa, e se eu tivesse chamado ele aquele dia? Eu tô lembrando aqui, pra mim foi muito forte quando você tava escrevendo a sua carta. Você falava, aqui é um menino que sonha em. Qual é o poder do sonho para criar algo? Uau. Você falou da imaginação, mas quando você ainda é um menino de 17 anos que parece tudo muito distante, você sonha. E de repente hoje você está aqui olhando para o passado, com tudo que você já viveu, conquistou. Qual é o poder do sonho para a gente criar? Olha só, você tocou numa palavra muito importante, que é a palavra sonho. Porque sonho é aquilo que mobiliza você. Entende? O que é que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma espécie de uma epidemia de desejos e fantasias na nossa comunidade de uma forma geral. O desejo e uma fantasia é algo que existe na sua mente, mas que não tem uma conexão com a realidade. O sonho é algo que mobiliza você. Então, quando Martin Luther King, ele chega e ele diz assim, qual era o moto dele? Ele diz assim, eu tenho um sonho. E isso porque aquilo era legitimamente um sonho, porque aquilo mobilizou a vida dele. Deus tem um sonho. Que sonho? O sonho de ter uma família constituída de muitos filhos semelhantes a Jesus. E isso mobilizou Deus a ponto do próprio filho ter que morrer na cruz para trazer a gente de volta, para esse sonho ser vivido. Sonho é aquilo que te mobiliza. Então, isso foi um sonho de fato na minha vida. Por quê? Porque aquilo me mobilizou completamente. Porque quando eu olhei para aquele horizonte e disse, cara, eu sonho em ir estudar música nessa universidade, estar ali em Los Angeles, convivendo com esses caras, e aquilo me mobilizou. E, cara, eu posso dizer para você, dentro do que eu podia fazer, eu fiz de tudo, cara. Eu corri atrás, esse negócio dessa bolsa mesmo. Eu fui bater em porta de tudo que é jeito. Sabe? Eu me lembro de eu estar andando e ver intercâmbio, eu digo, eu vou entrar aí. Né? Não tinha nada a ver assim, com o que eu queria, mas eu vou bater em todas as portas. Por quê? Porque eu tenho um sonho. João, qual é o seu sonho? O que você tem sonhado para esse tempo? Pô, assim na lata, o entrevistado é ele. Pô, mas vamos lá. Eu anotei recentemente uma frase que fica aqui no meu to-do list, na parte dos favoritos. E aí, a gente falando de sonho aqui, eu fui até dar uma olhada de novo para ver se ele tava lá, né? E e eu anotei exatamente algo que eu quero para mim, né? Porque eu não quero que seja os meus pensamentos venham por conta dos outros. Eu não quero que o que eu veja na TV consuma os meus sonhos, consuma os meus pensamentos. Então, eu decidi que eu vou ser dono do que eu penso, né? Então, através disso, eu consigo ter mais clareza, né, do que eu preciso fazer para alcançar esses sonhos e esses objetivos. E hoje o meu sonho está muito atrelado à minha identidade. Eu descobri a minha identidade, eu passei a ter clareza da minha identidade e do meu propósito. Então, meu sonho é ganhar escala, assim como
Deus permitiu que eu ganhasse escala nos meus negócios, prosperasse profissionalmente, tivesse plenitude em todas as áreas da minha vida. E eu me questionei isso para Deus. Eu falei, Deus, está muito bom, está tudo muito bom, mas eu quero entender como que eu posso usar tudo isso para cumprir o teu reino, né? Para levar a tua mensagem. Então hoje o meu maior sonho é levar a mensagem de Cristo para o máximo de pessoas que eu puder. A WBM surgiu no nosso coração muito com esse objetivo de trazer escala para o reino, porque eu sou missionário também de ir para o sertão, de bater lá no sertão. A gente foi para Cajaíba lá, a gente Boas histórias, boas já histórias. foi para vários cenários onde a gente fez aquele tete a tete com a pessoa. Só que como é que eu posso usar isso hoje no meu dia a dia, ser um missionário que use as estratégias que Deus tem nos dado, né, para música, para um ambiente profissional, mas eu posso usar isso aqui para o reino e ganhar escala nessa mensagem. É o que a gente está falando de distribuição. Não adianta eu ter o melhor produto, Uhum. não adianta eu conhecer a melhor mensagem se eu não conseguir escala de distribuição disso aqui, Uhum. né? Então, hoje o meu sonho é trazer a maior escala possível dessa mensagem que eu entendi que é a mensagem da minha vida, né? É isso que mobiliza você. Sem dúvida. Hoje eu olho para onde eu olho para minha família, eu entendo uma ferramenta de escala. Eu olho para os meus negócios, eu entendo como uma É. ferramenta de escala. Eu entendo que aquilo ali, todas as áreas da minha vida vai ser um motor para que a mensagem seja entregue o máximo possível, o máximo de pessoas, que o tempo que eu passar aqui na Terra seja levando essa mensagem que um dia eu recebi. Nasci num lar cristão, mas também só fui ter a minha experiência de fato lá na adolescência. Então, assim, e aí ainda falo, só fui ter clareza de identidade e de propósito há pouco tempo, Uhum. né? Porque eu estava vivendo duas vidas, vivendo a vida profissional, a minha vida Uhum. secular e a minha vida de igreja. E eu entendi que ela é uma só. Isso. Eu vou Né? puxar o gancho porque o meu grande sonho tem a ver, né, com o grande propósito de Deus, que é criar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o plano de Deus, né? Mas ele fala assim, olha, quando você era inimigo, eu te tornei amigo. Hoje a sua missão é trazer que outros se tornem amigos, se aproximem de mim. Isso é aquilo que tem mobilizado a minha vida, né? E com certeza me conectou com a WBN. Que bênção. Matheus Lima, esse é o seu momento. O que te mobiliza? Qual é o sonho do seu coração? Olha, tentando responder isso, acredite, é bem difícil responder isso de forma objetiva, porque a forma como eu vejo a minha história de vida da minha família, tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, e assim, hoje eu vejo algumas portas que Deus tem aberto para eu entrar, outras que Ele fechou, que eu achava que fazia todo sentido, que minha vida era aquilo ali. Isso me levou a entender o privilégio que é, como você falou, participar de algo que Deus está fazendo, né? Hoje eu me sinto tão privilegiado por poder afirmar assim, poxa, eu tenho um chamado pastoral onde Deus tem aberto corações para que eu possa ali ter relacionamento com essas pessoas e de certa forma acrescentar algo à vida de pessoas que algumas, tudo bem, tem gente que é seu amigo já e tal, você tem um relacionamento, mas às vezes Deus abre uma porta assim que você fica olhando pra pessoa e dizendo, é realmente Deus que tá dando graça pra fazer isso. E eu tenho visto agora como muitas coisas que aconteceram já faziam parte desse plano. E toda vez que eu percebo alguma coisa assim, que eu lembro de alguma história, que eu lembro de alguma coisa que eu aprendi, alguma dificuldade até que eu passei, que me levou a aprender algo que eu posso acrescentar à vida de alguém com aquilo que eu aprendi,
isso enche meu coração de alegria, assim, de uma maneira que eu não consigo explicar. É uma gratidão que vem, assim, de entender mesmo que eu sou muito privilegiado em tudo que aconteceu na minha vida, tudo que tem acontecido, tanto na área, assim, só fazer uma diferenciação aqui, eu não tenho um chamado pastoral integral, né? Eu tenho uma construtora, eu tenho meus negócios, eu não trabalho na igreja, eu não trabalho com a igreja, né? Mas isso também faz parte do que Deus fez na minha vida, Ele me fez entender, e é por isso que eu sou tão apaixonado por esse projeto, que a gente está aqui empreendendo isso juntos, porque o Senhor me fez entender que existem diversos missionários, que existem diversos pastores que estão no mercado de trabalho. Na verdade, a maioria dos pastores, eu diria, a maioria dos missionários estão no mercado de trabalho. Exatamente. Exatamente. Pastor Marcos, o pastor da nossa igreja, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele me ensinou isso, né? Não sei se a frase é dele, acredito que não, mas ele me ensinou isso. Que um pastor de verdade, ele não é um outro pastor que diz que ele é pastor, ele é reconhecido pelo rebanho que ele pastoreia. Exato. E ao longo da vida, assim, Deus vai direcionando, né? Trazendo esses encontros, como o pastor Heraldo falou aqui, de alguém que foi colocado na sua vida e que você pôde falar um pouco de Deus ou trazer um consolo de Deus, trazer qualquer coisa da parte de Deus para aquela pessoa. E aí você consegue ver naquele momento, nossa, como Deus já está fazendo isso aqui há muito tempo. Como Deus já planejou isso aqui há muito tempo, não só por mim, mas pelas pessoas que eu tô ali interagindo. E eu paro e penso na grandeza de Deus e paro e penso em mim e vejo assim, esse privilégio isso é insubstituível, não tem nada que te faça sentir mais pleno, mais completo do que ver a ação de Deus na sua vida, porque é o que faz você entender que o maior ser do universo, o criador de tudo, o único capaz, na verdade, de criar alguma coisa, fez toda uma história se encaixar de uma maneira incrível, como várias aqui, que eu tenho certeza que ele tem muito mais para contar, mas como várias que a gente ouviu aqui, tudo aquilo se encaixou e você era uma peça, e muitas vezes uma peça importante daquilo. É um privilégio, assim, indescritível. Então, hoje, o que me motiva, o que me faz, assim, ter muita alegria em tudo que eu faço. Hoje eu trabalho completamente realizado. Eu sempre gostei de trabalhar, mas hoje eu trabalho feliz. Eu gosto de fazer o que eu tô fazendo, é por ver isso. É por ver que eu não tô ali só exercendo aquela função dentro do meu negócio ou dentro de um trabalho voluntário dentro da igreja, aqui dentro da WBM. Eu entendo que isso é uma coisa que Deus está fazendo e eu tenho o privilégio de participar disso. Então, esse sentimento faz com que eu tenha energia para fazer, com que eu me dedique, priorize e faça tudo muito realizado mesmo. Eu acho que Pessoal, isso. infelizmente, nosso tempo está acabando aqui. Eu ficaria aqui ouvindo você, pastor Heraldo, Marquinhos, João, horas e horas. A gente não pegou a história do casamento, tem tantas histórias ainda. muita Vai ter coisa. que ter o parte 2. Casado com uma Havaí, eu quero depois saber como é que ele foi parar no Havaí, né? Olha, essa conversa é boa demais, mas eu quero te agradecer muito, porque assim, é da gente ficar de queixo caído diante da sua humildade mesmo em tudo que você fala. Você é uma pessoa que eu tenho a oportunidade, o privilégio. Aí eu já começo. Mas de andar junto e você tem me ensinado e me inspirado, assim, como poucas pessoas fizeram a questão da mansidão e humildade, né? João também é esse exemplo de mansidão e humildade, mas você expressa, quando você pega na sua guitarra e você toca e você adora, isso. Você é a pessoa que fala de Deus sem usar uma palavra. A sua expressão de amor, de adoração, a forma como você cuida das pessoas, isso de fato impacta qualquer pessoa que está perto de você. E quem dera a gente pudesse ouvir as pessoas que nessa caminhada tiveram um encontro com você e viram Jesus na sua vida. Então, muito obrigado por você estar sentado aqui hoje, compartilhando isso. Obrigado, pastor. Para quem quer te acompanhar mais, você tem alguma rede social, alguma coisa que as pessoas podem ver as suas criações, conhecer um pouquinho mais do seu lifestyle? Ainda não, mas
Gabi, Daqui a pouco, precisa criar um... Daqui a pouco. Eu até Vamos pouco criar. tempo era analfaface e alfa Insta, mas eu estou mudando, irmãos. Lembra que é Tô o canal de mudando. distribuição, hein? Exato, Lembra exato. que tem muita coisa que não presta lá naquele Exato, ambiente, exato. mas também é um baita Não, canal de claro, claro. distribuição. O anseio, o que eu descobri nessa caminhada, né? Até com a arte, com a música, que, na verdade, aquilo era uma expressão de um desejo de comunicar. Então, eu creio que essas são ferramentas interessantes, sim, nesse processo de comunicar, né? Então, agora estou em fase aí de repensar aí Eu vou falar essas... para você por experiência própria. Eu sou extremamente tímido e tinha um bloqueio absurdo para compartilhar qualquer tipo de coisa na internet. E eu tomei um puxão de orelha de Deus, velho. Foi num culto lá nos Estados Unidos que eu tive assim uma afirmação mesmo assim de que eu deveria pegar todo aquele conteúdo que eu tinha guardado, que eu ficava pensando em divulgar, e eu era muito crítico comigo mesmo, achando que não deveria fazer aquilo ali, não deveria compartilhar, mas Deus falou comigo, né, que já era o momento e que eu deveria utilizar esse canal, né, para poder compartilhar e chegar até mais pessoas, ajudar as pessoas nesse processo. Com certeza você tem uma vida inspiradora aí que vai ajudar muita gente. Mas o que eu acho legal para finalizar, é que estava ouvindo aí teu testemunho, né, Mateus, e o testemunho também de vocês, e repensando, né, contando as histórias, a gente vai meio que vendo um filme, né, da própria vida. Você sabe o que é interessante aqui? Sabe qual é o nosso real chamado e desafio? É dizer sim para Deus. Então, é isso que vai levar a gente para lugares novos. É a gente dizer sim para aquilo que Deus está fazendo. Então, nesse processo, né, eu tenho realmente buscado e eu estou entendendo que também é algo que eu vou precisar, num certo momento, vou ter que dizer sim para Deus. Mas que isso fique, né, no coração da gente. Porque esse é o ponto de partida e é o ponto onde tudo se converge. É o nosso sim para Deus. Então, vale a pena dizer sim. Tem que lançar o desafio aí, ó, Gabi, até a gente terminar a edição desse episódio, pelo menos o arroba tem que estar reservado. Tem que ter um arroba Aí ele reservado. começa. Já tem qual é? Qual é? Não divulga ainda? Pronto, Vai ele na bota na descrição, descrição. né? Se não tiver a inscrição do YouTube, do novo canal do YouTube dele, a gente vai colocar um outro aí, hein? Você sabe qual que é. A gente tem registros, a gente tem fontes, referências. Mas, pessoal, muito obrigado por você que está ouvindo esse podcast, que está vendo esse podcast. Continue assistindo a gente, compartilha com seus amigos, leva essa história para outros lugares. Isso aqui é feito pensando no corpo de Deus, na igreja, para que a gente entenda a nossa posição de missionários, não importa onde nós estamos, mas a gente precisa cumprir esse sonho de Deus que é levar o evangelho a toda criatura, e é um privilégio enorme estar aqui. Pastorzão, eu quero que você deixe só um conselho para quem está te ouvindo, alguém que ama música, alguém que ama arte, como é que essa pessoa pode usar o melhor disso para manifestar o reino de Deus na terra hoje? Em primeiro lugar, diga sim para Deus, né? Foi essa palavra aqui. É muito importante, porque em muitos momentos a gente vai ter medo das coisas. A gente vai ter temor. Mas quando você diz sim para Deus e você tem convicção que Deus está guiando você em algo, Deus vai respaldar você nesse algo. A música, a arte é uma ferramenta muito gloriosa de expressão da pessoa de Deus. É um dos ecos da imagem de Deus que permaneceram no ser humano apesar da queda. O fato de nós sermos capazes de criar, isso é um eco da imagem de Deus. Então, utilize isso com sabedoria, utilize isso com exuberância, se aperfeiçoe nisso, busque sempre crescer nisso e, de fato, glorifique a Deus com isso.
de fato, tenha no seu coração uma visão muito clara e um desejo muito grande de que aquilo que você faz realmente expresse algo da pessoa de Deus. Então, se você fizer isso, a arte vai ser um fator de encontro na sua vida e não de desencontro. E é isso que Deus quer. Então, deixa isso aí para Muito você. bom, muito bom. Obrigado. É isso aí, pessoal. Até o próximo. A Demais. gente se vê. Abraço.